Vai me trair quando eu tiver câncer? Então vamos ver se você gosta quando estiver ferrada. Minha namorada e eu namoramos por 4 anos, e tivemos o que eu considerava um ótimo relacionamento. Nós dois éramos profissionais bem estabelecidos. Ambos tínhamos casa no mesmo bairro e ambos tínhamos filhas em casa. A filha dela tinha 11 anos e a minha tinha 16 quando nos conhecemos. Na verdade, tínhamos planejado nos casar, construir uma casa e criar as duas juntas. Planejamos a construção da casa, porque ela havia sido diagnosticada recentemente com uma doença neurológica, que a colocaria em uma cadeira de rodas, e precisava de uma casa adaptada. Durante os estágios de planejamento, comecei a fazer projetos de paisagismo e construção na casa dela para aumentar o valor de revenda, e no total, investir cerca de $30 mil na casa, fazendo tudo por meio de uma empresa de construção paralela. Para fins de impostos, licenças e revenda. Tínhamos um contrato segundo o qual o pagamento dessa reforma seria feito no momento da venda da casa. Todo o dinheiro que eu tirava da minha empresa para reformar a casa, eu nunca exigia o pagamento devido ao acordo de ser pago apenas quando a casa fosse vendida. Passados 6 meses, estávamos procurando propriedades para desenvolver e finalizar os da casa, quando comecei a me sentir mal. Não conseguia comer, vomitava constantemente e soltava sangue. Comecei a notar que meu abdômen parecia inchado. O que era estranho, porque nós dois tínhamos uma alimentação muito limpa, e íamos à academia todos os dias. Então fui ao médico e comecei a fazer exames. Durante esse período, ela começou a ter pequenos problemas cognitivos, e o estresse de seu cargo atual está exacerbando sua condição neurológica. Então ela aceitou um corte de 20 mil por ano no salário, e descer um cargo dentro da empresa que trabalhava. Depois de mais ou menos um mês de vários exames e uma biopsia, descobri que eu tinha um tumor do tamanho de uma bola de golfe no estômago, e que precisaria iniciar a quimioterapia. Então, comecei a fazer quimioterapia e radioterapia, o que me deixou extremamente doente. Ela estava passando o tempo ajudando em minha casa nos fins de semana, e ficando mais tempo comigo do que na casa dela. Nesse momento, sugeri que colocássemos uma de nossas casas à venda, e morássemos juntos até que a nova casa fosse construída. Tenho um ótimo seguro complementar, bem como um plano de saúde de longo prazo. Portanto, o uso disso, juntamente com a venda de uma de nossas casas, nos ajudaria a sobreviver confortavelmente, e aliviar o estresse financeiro dela. Logo após essa conversa, ela ficou extremamente distante. Sua filha não estava mais vindo na minha casa, e nem saindo com a minha filha. E ela sempre tinha desculpas para não nos encontrarmos. Ela parou de me levar aos tratamentos, e parou de ficar na minha casa. Então, ela soltou uma bomba, uma frase que ficará para sempre gravada em minha mente. Eu amo você, mas não consigo me ver cuidando de alguém tão doente a longo prazo, e acho que não devemos mais nos ver. Mas a situação só piorou a partir daí. Terminar comigo me deixou completamente arrasado, não vou mentir. Essa foi a primeira mulher com quem me abri, e planejei uma vida desde que minha esposa faleceu, quando meus filhos tinham 1 e 3 anos. No entanto, tentei ser maduro em relação a isso. Forcei-me a entender sua posição e aceitar o que eu não podia mudar, e com calma juntei todas as coisas dela. Empacotei-as com cuidado, coloquei-as na minha caminhonete e as levei para a casa dela, para deixá-las na varanda dos fundos, enquanto ela estava no trabalho. A fim de evitar qualquer troca de palavras constrangedora, caminhando pelos fundos e sobre a cobertura da varanda. Coloquei uma caixa no chão e a vi na sala de estar dos fundos, no sofá, dormindo junto com o homem que ela havia me apresentado como um amigo de longa data. Jantei e bebi com esse homem e sua namorada, também saímos de férias com eles. Nunca falei sobre o incidente com ela, e simplesmente lhe enviei uma mensagem de texto mais tarde, explicando que deixaria suas coisas na varanda ao lado da minha casa, para que eles pegassem quando quisessem. Descobri 8 ou 9 meses depois, por meio de sua agora ex-namorada, que eles haviam terminado o relacionamento, porque ele confessou que estava dormindo com minha namorada, desde a época em que estávamos terminando os desenhos da casa nova. Eu fiquei irritado e muito triste, mas a essa altura, eu havia terminado a quimioterapia e a radioterapia.
Por enquanto estava me sentindo mais saudável. Eu estava analisando uma papelada muito negligenciada, quando me deparei com um arquivo que tinha $32.680 em faturas não pagas, e há muito tempo atrasadas, que foram prontamente enviadas ao meu advogado, para iniciar o processo de penhora da casa. Acontece que eu não poderia ter feito isso tão cedo, pois ela estava prestes a colocar sua casa à venda. Juntamente com os juros, que na época eram de 19 meses de atraso, as faturas eram pesadas. Isso juntamente com o acordo de quitá-las quando a casa fosse vendida, e os honorários advocatícios, a deixou com cerca de apenas $10.000 após a venda da casa, e a quitação da hipoteca atual. Imediatamente ela teve de desistir da compra de outra casa. E foi morar com a filha mais velha, a cunhada e 2 netos. Ela também teve que deixar seu emprego e começar a receber auxílio-doença. Eu a encontrei há pouco mais de 1 ano, e ela parecia ter envelhecido 20 anos, e estava na cadeira de rodas de que havíamos falado. Conversamos cordialmente, mas por pouco tempo e eu me desculpei, e continuei com o meu dia. Alguns dias depois, a filha mais nova dela me ligou, e falou sobre o fato de eu ter encontrado a mãe dela, e perguntou se poderíamos sair juntos algum dia. Dei uma resposta vaga, agradeci a ela por ter ligado novamente e continuei com o meu dia. A ex me ligou mais ou menos uma semana depois, e começou a se desculpar por ter me deixado daquela maneira. Novamente foi cordial, mas breve. Agradeci por ela ter ligado e desliguei. Ela começou a me enviar mensagens de texto e isso continuou por várias semanas, até que uma vez ela perguntou se eu conseguia ver a possibilidade de reatarmos o que tínhamos. Eu respondi, não consigo me ver cuidando de alguém tão doente a longo prazo, me desculpa. Boa sorte para você, adeus. Meu irmão mais velho superprotetor está brigado comigo, por eu trazer um menino para casa. Meu irmão é mais velho do que eu cerca de 5 anos, e quando eu era bebê, ele aparentemente brincava comigo o tempo todo e quando fiquei mais velha, ele não queria ter nada a ver comigo. Que adolescente gostaria de lidar com sua irmã mais nova? Então, quando cheguei à adolescência, eu dizia, tudo bem, me ignore, mas é claro, ele agora queria a sua pequena irmãzinha de volta. Mas veja bem, eu não estava exatamente à altura do padrão dele, porque parecia que sempre que podia, ele gostava de me chamar de estúpido. E não apenas no sentido de irmãos sendo irmãos, em conversas de adultos com ele. Ele acha que nossa mãe o pressionava a tirar 10, enquanto eu podia tirar qualquer nota ruim que fosse. O que ele parece não entender é que ele tem uma memória quase fotográfica, e que o fato de ele não se esforçar muito, fez com que tirasse muitas notas boas, enquanto eu me esforçava muito. Eu tinha sorte de conseguir um 7 em algumas aulas, pois a escola foi incrivelmente difícil para mim, enquanto ele pulou uma série, de tão boa que era a sua memória. Mais tarde, ele me disse que só estava sendo duro comigo, porque ninguém mais ia ser. Besteira total, porque depois, ele insultou tudo que eu gostava, porque você gosta de tal coisa. Isso é coisa de criança, para de querer isso. Ele desmerecia tudo que eu achava divertido e cagava em meus poucos hobbies, e sempre dizia para eu sair do meu mundo virtual. Há muitas coisas que eu queria experimentar quando era criança, mas minha mãe sendo solteira, não podia fazer muito e meu irmão, é claro, se inscrevia em tudo, e eu pedia permissão. Depois com pouco dinheiro eu tinha que encontrar coisas para fazer sozinha, enquanto ele ia se divertir. Então ele insultou minha aparência, ainda me considero uma moleca, e sempre fui mais confortável do que fashion. Então eu odeio vestidos e saias, odeio a ideia de sair com uma bolsa. Mas não, ele sempre gritava com minha mãe, que ela estava me deixando atrasar meu crescimento, que ela deveria me forçar a usar roupas mais femininas e maquiagem. Ele queria que eu me vestisse mais como uma garota normal, independente do que eu pensasse. Ele me faz sentir idiota e eu precisava fazer isso, e minha mãe estava apenas me ajudando, não me forçando a nada. Ele sempre vinha em primeiro lugar. Por exemplo, no último ano do ensino médio, eu estava em um clube pelo 2º ano, o que é muito importante para mim, pois nunca participei de clubes. E eu estava participando de uma competição em que me sentia muito bem, e estava prestes a participar da competição estadual, e tinha uma chance de participar das nacionais. Ele estava planejando se casar e tinha 2 datas para fazer isso, que era uma, o fim de semana do meu aniversário, ou a semana seguinte, que era o fim de semana das nacionais. Eu não me importava com o meu aniversário e realmente queria ir para as nacionais. Ele disse na minha cara que eu não ia conseguir entrar na seleção, e planejou o casamento para aquele fim de semana.
Fiquei em primeiro lugar no estado, e ele fez questão de dizer o máximo que podia, para que eu me sentisse culpada, se decidisse ir para as nacionais em vez de ir ao seu casamento. E essa competição estava diretamente relacionada à minha futura faculdade. Essa é apenas a parte mais importante que me marcou ao longo dos anos, mas basicamente se houver algo que você queira planejar, os planos dele sempre serão mais importantes, e você que se dane por pensar o contrário. E ele nunca percebe isso. Quando recebi uma ótima oferta de estágio, ele quase imediatamente começou a tentar desvalorizá-la, como se não fosse tão boa assim, mas sua esposa o calou. Sou uma pessoa naturalmente tímida, e não gosto de fazer muitas coisas que me coloquem no centro das atenções. Mas eu deveria ser capaz de compartilhar com minha família, certo? Mas depois de anos de abuso verbal do meu irmão, não gosto de contar nada a ele. Trago o meu primeiro namorado para casa no dia de ação de graças, o que aos 23 anos, ainda é um conceito muito estranho para mim. Ele ficou muito irritado porque não contei a ele, então, ele começou a falar de tudo que eu fiz de errado, e que minha mãe fez de errado. Ele se sente insultado, e não quer nada além de ir embora e voltar para casa. Sua esposa obrigou a ficar, mas isso não significa que foi um bom dia de ação de graças. Tentei explicar por que não contei a ele, mas não, ele não viu as coisas do meu ponto de vista. Conseguimos fazer com que ele ficasse para o jantar, mas ele disse mais ou menos que nunca mais iria à casa dos meus pais. Ele acabou ligando para minha mãe e disse que gostaria de tentar estabelecer um relacionamento com ela, mas que talvez nunca mais falasse comigo.